Então, tá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Frederico Dalotto, sou atual presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia. Nós temos um prazer muito grande de ter esse programa de residência de cardiologia baseado em evidência na nossa sociedade. E esse ano a gente inovou com esse clube de revista, que está sendo muito interessante as discussões que nós temos feito toda segunda-feira às 7h30. Hoje, para nos abrilhantar, como sempre, um parceiro desde o início, Juiz de Fora, com a Marcelo, o Leonardo, que vai apresentar o artigo hoje para a gente, que vai ser o pai na EFPCI. Queria agradecer, Marcelo, sempre a parceria de sempre, e dizer que esse programa é de educação médica e que as opiniões que eventualmente as pessoas que participam dão não necessariamente reflete a opinião da Sociedade Mineira de Cardiologia. Então, Leonardo, bem-vindo, muito obrigado, e com você a palavra. Bom, bom dia a todos. Meu nome é Leonardo, eu sou residente do primeiro ano de cardiologia do Hospital Maternidade Terezinha de Jesus e sou preceptoria da doutora Marcélia Barral. Eu vou estar apresentando hoje o estudo Pioneer AF-PCI, que é a prevenção de sangramento em pacientes com a fibrilação atrial que passaram pela intervenção coronariana percutânea. Primeiramente, é um estudo de 2016 que visou responder se o uso da rivaroxabana em detrimento da varfarina seria mais seguro para os pacientes com necessidade de terapia tripla, né, que seria o caso da fibrilação atrial associado à colocação do stent na intervenção coronariana. Bom, os fundamentos do estudo, então, foram utilizando essa questão da prevenção isquêmica, já que os pacientes que têm o diagnóstico da fibrilação atrial necessitam da anticoagulação oral para prevenção de episódios isquêmicos, e aqueles pacientes que passam pela intervenção coronariana percutânea têm a necessidade de manutenção da dupla de agregação plaquetária para evitar a trombose do stent, né? O uso da terapia tripla, então, até então, com o antagonista da vitamina K associado à dupla de agregação plaquetária, ele era responsável por cerca de 4 a 12% de sangramentos maiores nos primeiros anos. Então, o estudo visou ver uma nova alternativa em termos de segurança, visto que de 5 a 8% dos pacientes que são submetidos à intervenção coronariana percutânea tinham um diagnóstico de fibrilação atrial. O estudo utilizou, então, alguns estudos anteriores para definir a linha de tratamento e de intervenção que ele utilizaria, como o OAST Trial, que demonstrava que a utilização do AS, que a remoção do AS e a utilização apenas do inibidor da P2Y12 associado a um anticoagulante poderia reduzir o sangramento, que foi o que inspirou o primeiro grupo de intervenção desse estudo, que eu vou falar mais para frente, além do estudo Atlas, como foi apresentado na semana passada, que demonstrou que os pacientes com a síndrome coronariana aguda, em utilização da ADAPT, poderiam ter uma adição de dose muito baixa de rivaroxabana para redução de eventos isquêmicos, que vai inspirar o grupo 2. Então, passando para o PICOT do Pioneer, os pacientes utilizados, então, foram aqueles pacientes com fibrilação atrial não valvar, que foram submetidos a uma angioplastia coronária com implante de stent. A intervenção, então, foi dividida em dois grupos, que seria a rivaroxabana 15 mg dia ou 10 mg dia, dependendo do clearance de creatina, e o inibidor de P2Y12 isolado, ou a rivaroxabana, muita baixa dose, de 2,5 mg, duas vezes ao dia, associada a uma dupla de agregação. O grupo controle foi com terapia tripla padrão à época, que era a utilização de varfarina, aspirina e o inibidor de P2Y12, e o desfecho primário foi um desfecho de segurança, que foi a redução do sangramento clinicamente significativo, enquanto o desfecho de eficácia foi um desfecho secundário, que era a redução em morte cardiovascular, infarto, AVC e trombose do stent. E o tempo de seguimento foi de 12 meses nesse estudo. Os métodos, então, foi um ensaio clínico randomizado, multicêntrico, internacional, open label, dividido na proporção de 1 para 1 para 1. Foram colhidos 2.124 pacientes com diagnóstico de fibrilação atrial não valvar e que foram submetidos à intervenção coronariana percutânea. E como já dito, o objetivo do estudo era avaliar a segurança, testando essas duas estratégias com rivaroxabana contra a terapia tripla padrão com o inibidor de vitamina K. Os critérios de inclusão, então, do estudo foram todos os pacientes acima de 18 anos
que tivessem um diagnóstico de fibrilação atrial não valvar, seja paroxística persistente ou permanente há pelo menos um ano, e que estavam no status pós-intervenção coronariana percutânea, né? Eles tiveram que ser realizado recentemente a intervenção. Os critérios de exclusão foram todos aqueles critérios que aumentavam o risco de sangramento, né? Histórico de AVC, AIT, sangramento gastrointestinal nos últimos 12 meses, um clearance de creatinina menor do que 30 ml por minuto ou uma hemoglobina menor do que 10 gramas por decilitro, com uma anemia sem explicação a princípio, e qualquer outra condição conhecida por aumentar o risco de sangramento desses pacientes. Então, os pacientes foram randomizados 72 horas após a remoção do catéter e após atingir a faixa do RNI de menor ou igual a 2,5. Eles foram estratificados de acordo com a duração da dupla antiagregação plaquetária e o tipo de inibidor de P2Y12 e randomizados na proporção de 1 para 1 entre os grupos. É válido destacar que o inibidor de P2Y12 mais utilizado foi o clopidogrel, o prasugrel e o ticagrelor também foram usados, mas representaram menos de 1% nos três grupos. O grupo 1, então, foi utilizada a terapia com a rivaroxabana, 15 miligramas uma vez ao dia, associado ao clopidogrel, principalmente, ou outro inibidor de P2Y12 por 12 meses. Né? Já o grupo 2 e o grupo 3 tiveram uma diferença na duração da dupla antiagregação plaquetária, com o grupo 2 sendo um grupo de intervenção com a rivaroxabana de 2,5 miligramas e ADAPT, a aspirina, o inibidor de P2Y12, por 1, 6 ou 12 meses. Enquanto o grupo 3 foi o antagonista da vitamina K, associada à dupla de agregação também por 1, 6 ou 12 meses. Tanto no grupo 2 quanto no grupo 3, após o primeiro ou o sexto mês desses subgrupos, os pacientes mantiveram com a rivaroxa ou a varfarina associados apenas à aspirina. Então, o desfecho primário principal foi o desfecho de segurança, que foi a verificação de ocorrência de sangramento clinicamente relevante, né, o sangramento composto, sangramento maior ou menor, de acordo com os critérios do time, ou um sangramento que exigiu atenção médica. Já o desfecho secundário também foi um desfecho de segurança, pela incidência de cada um dos componentes do desfecho primário, e o desfecho de eficácia, que era a ocorrência de eventos cardiovasculares adversos importantes, morte por causas cardiovasculares, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral, e os componentes individuais do MACE. O desfecho exploratórios, além disso, foram a ocorrência de sangramento maior pelo critério da ISTH e a ocorrência de sangramento grave pelos critérios GUSTO. Né, que eu trago um pouco desses critérios. Então, o critério do time para sangramento maior seria hemorragia intracraniana, sangramento clinicamente evidente, com queda de hemoglobina maior ou igual a 5, ou sangramento fatal. E o sangramento menor seria um sangramento evidente com queda de hemoglobina de 3 a 5 gramas por decilitro. E a ausência de sangramento aparente com queda de hemoglobina maior ou igual a 4 gramas por decilitro. Já o ISTH, que é parte dos critérios exploratórios, define como critério maior um sangramento fatal em órgão crítico ou uma queda de HB maior ou igual a 2, ou necessidade de transfusão de mais do que 2 concentrados de hemácia. E o GUSTO define como sangramento grave a hemorragia intracraniana, o sangramento com comprometimento hemodinâmico significativo, e o moderado é aquele sangramento que requer transfusão sem causar instabilidade. Então, todos os eventos de eficácia incluídos foram adjudicados por um comitê de eventos clínicos independentes, sem conhecimento sobre o qual tratamento o paciente pertencia, como uma forma de mitigar o fato desse estudo ser open label, né? A avaliação do desfecho primário, todavia, ela foi mista. O sangramento maior e menor foram adjudicados pelo mesmo comitê independente, já os sangramentos que requeriam atenção médica, 15% foram adjudicados por esse comitê, enquanto os outros 85% foram classificados por meio de um algoritmo computador baseado em dados 100% verificados. E essa concordância também foi monitorizada continuamente durante o estudo para assegurar a precisão desses dados. Ele foi um estudo conduzido por intenção de tratar para todos os pacientes randomizados e por intenção de tratar modificada para todos os pacientes que receberam ao menos uma dose do tratamento inicial. Então, inicialmente foram colhidos 2.236 pacientes, sendo que desses 112 não preenchiam critério de elegibilidade, permanecendo assim os 2.124 que foram utilizados até o final do estudo. Desses, 338 foram estratificados para um mês de tratamento, 737, 6 meses e 1.049, 12 meses. E foram distribuídos em 709 no grupo 1, 709 no grupo 2 e 706 no grupo 3. Só um minutinho que eu tive um probleminha aqui com a minha tela.
Dos pacientes, 696 no primeiro grupo receberam ao menos uma dose das drogas, 706 no segundo grupo e 697 no terceiro grupo. Desses três grupos, três pacientes de cada grupo foram excluídos da análise secundária de eficácia por quebra de questões éticas, e no final do estudo, 146 descontinuaram o primeiro grupo, 149 no segundo e 205 no terceiro grupo, sendo que esse valor, eu vou falar posteriormente, foi estatisticamente relevante para o grupo 3 de descontinuidade. Todavia, não houve perda de segmento durante o estudo. O perfil demográfico dos pacientes, a maioria era do sexo masculino, 75%, e de etnia branca e tinham 65 anos ou mais. O Chades-Vasque variou entre 3 a 5 e de todos os tratamentos com stents, 66% eram stents farmacológicos. Como já dito anteriormente, o principal inibidor de P2Y2 escolhido foi o clopidogrel e a descontinuação permanente foi de 21% no primeiro grupo, 21,1% no segundo e 29,4% no terceiro, com um P de 0,001, ou seja, estatisticamente relevante a perda de segmento nesse terceiro grupo, de descontinuidade de tratamento, perdão, no terceiro grupo. Já a perda de segmento não houve durante o ensaio, e uma coisa que é relevante destacar também é que a faixa terapêutica do grupo 3 foi de 65%, que também já corrobora justamente para essa dificuldade de manter os pacientes em faixa terapêutica com o uso da varfarina. No que parte para a análise estatística, nós podemos perceber que, tanto no contexto do desfecho primário de segurança, o grupo 1 e o grupo 2, eles tiveram uma redução nos sangramentos em relação ao grupo 3, com o grupo 1 tendo uma redução de risco de 41% em relação ao grupo 3 e o grupo 2 uma redução de risco de 37%, ambos com valores estatisticamente relevantes, com um P abaixo de 0,0,1 e o intervalo de confiança no grupo 1 de 0,47 a 0,76 e no grupo 2 de 0,5 a 0,8. Já no que tange a eficácia, a gente percebe que os grupos tiveram valores muito próximos entre eles, com um grupo 2 sendo até um pouco inferior ao grupo controle e o grupo 1 sendo um pouco superior, todavia esses resultados não tiveram relevância estatística, com um PA de 0,75 para o grupo 1 e 0,76 para o grupo 2 e o intervalo de confiança variando de 0,69 a 1,68 e de 0,59 a 1,48. Dentro da análise estatística, é importante também falar que as comparações entre os grupos 1 e 3 e o grupo 2 e 3, elas foram feitas simultaneamente, sem um ajuste para a taxa de erro do tipo 1 de 0,05, ou seja, sem um ajuste para a multiplicidade, e a comparação entre o grupo 2 e o grupo 3 foi estratificada de acordo com a duração pretendida, já no grupo 1 não teve essa estratificação, o que difere a comparação também entre os grupos, já que o grupo 3 teve uma diferença de tratamento entre os pacientes. Além disso, o próprio estudo já traz que ele teve um baixo poder estatístico de 11,4 para detectar uma redução de 15%, de 15 pontos percentuais no risco de desfecho eficaz, e ele mesmo propõe que haveria uma necessidade de um N maior para aumentar essa confiabilidade do estudo no termo de eficácia, com aproximadamente 13.598 por grupo, ou seja, seria um N bem maior do que os 709 que que o estudo conseguiu no início. Então, partindo para agora a análise dos resultados do estudo, se eles seriam válidos, as perguntas do critério primário, a designação para os tratamentos foi randomizada, então sim. Todos os pacientes admitidos no estudo foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Sim. O segmento foi completo? Sim. E a análise seguiu o princípio de intenção por tratar. Já dos critérios secundários, o estudo não contemplou a condição cega. Os grupos comparados eram similares no início do estudo, sim, e aí, além da intervenção experimental, os grupos comparados foram tratados igualmente também. Todavia, houve essa diferença justamente na intervenção experimental. E quando a gente parte para a dimensão do efeito do tratamento, a gente comparando os grupos, vê que entre o grupo 1 e o grupo 3, a gente teve um NNT de 10, com um hazard ratio de 0,59 e um P inferior, um P estatisticamente relevante, abaixo de 0,001. Do grupo 2 para o grupo 3, considerando também o desfecho composto, a gente teve um NNT de 11 e do grupo 2 para o grupo 3, a gente teve um NNT de 11.
Todavia, se a gente analisa esses subgrupos separadamente, a gente vê que o sangramento maior e o sangramento menor, tanto no grupo 1 quanto no grupo 2, quanto na união dos dois, de grupos de intervenção em relação ao grupo controle, a gente não teve um valor estatisticamente relevante de redução de risco, mas no sangramento requerendo atenção médica, esse valor também se manteve em relação ao desfecho composto. Então, em termos de conclusão, o estudo é possível concluir que, em termos de segurança, as estratégias com a rivaroxabana reduziriam o risco de sangramento clinicamente relevante em comparação à terapia com AVK, apesar de não ter o ajuste de multiplicidade. A gente vê que o P foi um P bem inferior a 0,001, então ele tem um valor estatístico, mesmo sem esse ajuste de multiplicidade, considerando a diferença entre os grupos. Já no que tange a eficácia, o estudo ele não possui um poder estatístico, como ele mesmo trouxe, para inferir essa certeza, mas ele mostra uma potencial não inferioridade dos dados obtidos, com a necessidade de novos estudos para avaliação adequada dessa parte da eficácia. Então, a princípio, essa é a apresentação, podemos partir para a discussão. Excelente, Léo. Obrigado pela apresentação. Marcele, quer comentar alguma coisa inicialmente? Bom dia a todos. Pessoal, eu acho que o estudo tem várias falhas, né, a se ponderar. A despeito disso, eu fiquei pensando, ele foi um veículo para a gente chegar às evidências que a gente tem hoje. Então, a gente também não deve desmerecê-lo. É claro que enfatizar que ele foi um estudo aberto, então, por não ter sido duplo cego, já a gente considera que possa ser, né, um viés. Como o Leonardo comentou, embora a grande maioria estava usando clopidogrel, não foi uma verdade absoluta. Foi um estudo que o N parece que não contemplou o exigido. E, por outro lado, também, eu não sei se ele chegou a comentar, mas o grupo do Rivaroxabana tinham pacientes que eram incluídos no estudo com 30, outros com 60 dias e outros com 120 dias. Então, assim, isso deu uma certa heterogeneidade aos grupos em uso de rivaroxabana, né? E, além disso, pontuar que os pacientes da varfarina tiveram uma faixa terapêutica de 65%, embora isso seja considerado aí o normal. Mas, a despeito disso, eu acho que foi um veículo para a gente chegar, né, no que a gente está hoje, a despeito de todas essas observações. Excelente, Marcelo. Eu acho que dentro do que você falou, acho que algumas coisas a gente tem que pontuar bem, assim. Esse foi um modelo que a gente chama de probe, né? Que é aquele quando é difícil cegar o grupo. Então, assim, para cegar os pacientes, ia ter que fazer igual os estudos dos docs lá no início. Então, assim, o médico receberia um RNI normal ou fake, que se tivesse no grupo doc, ele ia receber um RNI fake e ajustar a dose de acordo com isso para manter o cegamento. E isso é muito caro. Então, assim, provavelmente eles não fizeram isso, porque já tinham os estudos com doc lá no comparando com a varfarina, mostrando superioridade, e aí o custo impactaria muito. Mas quando você usa o probe, o que, que é? Apesar do pesquisador e do paciente saberem a que grupo estão, quem está analisando, adjudicando os eventos, está cego. Então, isso é uma forma, entre aspas, de se proteger um pouco um estudo aberto. Então, é uma opção. Segundo, como bem dito pelo Léo e por você, se fosse fazer uma avaliação de evento isquêmico, você teria que ter um N absurdo, assim, mais de 40 mil pacientes para você conseguir ter essa diferença nesse tempo. Então, assim, quando você precisa para você ter uma diferença estatística entre um grupo e outro, você precisa ter evento. E se é uma patologia igual ao evento isquêmico em quem tem stent mais fibrilação atrial, ou você aumenta o N, ou você aumenta muito o tempo de acompanhamento para você ver essa diferença acontecer. E como é um estudo que a maior parte dos eventos acontece no início, que é pós-estente, você teria que ter o N igual eles calcularam de mais de 40 mil pacientes, o que também viabilizaria a execução do estudo. Provavelmente por isso eles escolheram como endpoint primário isolado o sangramento, do qual a gente esperaria um pouco o resultado que foi encontrado.
Uma outra parte, depois eu vou passar para a Lu sobre o TTR, em relação ao Marivan, que eu acho que ela pode nos ajudar nisso aí. Mas esse dado, assim, depois a gente discutiu o Augustus também, que deu uma definida melhor nesse cenário, mas é um cenário que até hoje é muito estudado. Então, assim, por quê? Porque a gente hoje tem stents de melhor qualidade, stents farmacológicos, do que usaram nesse estudo, que usaram no Augustus. Esse estudo era muitas vezes stent de primeira geração. Então, até hoje ainda se estuda, tem vários estudos em andamento para ver se no início eu vou usar só antiagregante, depois eu associo o anticoagulante. Então, tem várias nuances que ainda tem muita resposta para ser dada nesse cenário. Mas para a gente estimular a discussão, Lu, duas coisas que eu queria que você comentasse em relação a FA, depois eu puxo o Bahia para relação a percutânea. Dose de rivaroxabana para proteção de FA, que foi usado 15 para 10 em vez de 20 para 15, e o 2,5, que foi o padrão Compass, que é uma coisa que pode nos deixar um pouco inseguros. Segunda coisa, em relação ao uso do Marevan, da varfarina, e se ter um TTR de 65%. O que é um TTR e 65%? É bom ou ruim? Bom dia, pessoal. Parabéns, Leonardo. Parabéns, Marcelo, pela apresentação. É igual esse estudo ajudou bastante a gente, né? Ele veio clareando ideias e trazendo opções. Ele não foi definidor, mas ele trouxe muita coisa boa para a gente, sim. Então, vamos do TTR primeiro, né? A gente fala que o Marevan, a varfarina, esse é o melhor TTR que a gente tem. É o dos estudos mesmo, é 65%. Ninguém conseguiu melhor que isso. E a gente que faz vida real com quem toma Marevan, a gente sabe da dificuldade de manter o paciente em faixa terapêutica. Então, infelizmente, esse é o mundo ideal da comparação. É o melhor que a gente tem dos estudos, é isso aí mesmo, gira em torno de 65%, 68%. Então, foi bom, foi excelente, é o que tem, né? E quanto à dose para fibrilação atrial. Então, aí nós temos dois questionamentos, né? Primeiro, a gente sabe que a dose cheia da rivaroxabana para a prevenção de evento embólico em fibrilação atrial são 20 miligramas dia. Né? A correção de 15 miligramas dia foi proposta para quem tem disfunção renal. Então, não era para ser todo mundo 15 miligramas, a dose cheia era 20. E segundo, a dose de 2,5. A dose de 2,5 duas vezes ao dia entra para um contexto de, que a gente já viu no estudo de 2 semanas atrás, se não me engano, que é para doença aterosclerótica grave, múltiplos eventos, para prevenção secundária isquêmico não relacionado com fibrilação atrial, né? Então, assim, a dose foi uma subdose para todo mundo. Diminuiu o sangramento, diminuiu, deu coragem para novos estudos, mas essa não é a dose que a gente usa para fibrilação atrial. Tá, que você está interagindo em outros mecanismos, mas a dose para fibrilação atrial é 20. Bom Excelente, Lu. dia, Ô, Fred. Bahia, e Pessoal. a gente já teve o Augusto, que a gente até discutiu aqui de tirar o AS na fase aguda. Em relação a retirar o AS em fase aguda, e olha que esse estudo era estente de primeira geração, né? Quando você fala em tripla terapia, porque aí se testou tripla, AS, clopidogrel e rivaroxa dose baixa, ou clopidogrel sozinho com rivaroxa com a dose inferior à que a gente teoricamente usaria para fibrilação atrial. Como é que você acha essa combinação aí na sua prática atual? Porque nós temos que botar um contexto de que foi feito nessa época, a gente tinha muito mais perguntas do que respostas, e no conceito atual hoje, na sua prática de cardiologia intervencionista. Ô, Fred, eu acho que a Flávia quer comentar primeiro. Pode falar, Flavinho. Depois eu já. Não, pode seguir. Só dando bom dia, depois eu falo depois de você. Pode responder. Tá, joia. Primeiro, parabéns, Leonardo. Sua apresentação foi ótima, precisa, concisa, bem objetiva. Parabéns, Marcela, também, com certeza, pela orientação aí. Esse estudo é muito interessante e, assim, às vezes a gente pode pensar assim, não, por que que a gente está estudando esse tanto de estudo antigo e que acabou não concluindo nada, na verdade, né? Mas a Marcela colocou muito bem. Eu acho que a questão da construção do conhecimento e principalmente para o pessoal que está começando agora a entender como é que são feitos os trás, como é que isso chega no conhecimento atual, que é fundamental e isso é um tijolinho por vez que a gente vai colocando, né? O Luco falou isso também muito bem.
Depois eu tenho até alguns comentários metodológicos desse estudo especificamente, mas respondendo a sua pergunta, Fred, hoje a gente tem uma resposta muito mais fácil do que tinha nessa época, né, do Pioneer e FPCI. Porque hoje a gente já tem estudos, tem stents de terceira geração, e isso indica que os stents têm perfis menores, ou seja, são mais finos, eles traumatizam menos o vaso, navegam melhor. Eles têm stents até sem polímero, que o polímero é usado para ligar a droga ao stent, e isso induz uma reação inflamatória, isso aumenta o risco de trombose. O stent demora mais a cicatrizar, né, a endotelizar, e fica metal exposto à corrente sanguínea, e a gente tem que estender a dupla antiagregação plaquetária ou anticoagulação nesse contexto também, né, por causa desse risco maior isquêmico. Então, a nossa realidade hoje é diferente. E eu acho que talvez a grande resposta, porque a gente faz no paciente com FA que submete a intervenção percutânea, vem do contexto específico da síndrome coronariana aguda que foi dado pelo Augusto atualmente. Então, na prática clínica, uma resposta objetiva, a gente tem uma resposta com a apixaban. A gente vê na prática clínica alguém até extrapolando isso para outros DOACs, na verdade, meio sem tanto respaldo, assim, mas utiliza tripla AS mais clopidogrel, não tem estudo ainda com ticagrelor e com prasugrel. Usa o clopidogrel mais AS e o DOAC, retira precocemente o AS aí, com 15 dias a um mês, fica por 6 meses com clopidogrel e DOAC, depois só com DOAC, né? Especificamente a pixabana, isso com os utentes atual, a geração atual que se fala é isso. Especificamente nesse trabalho, assim, eu acho que tem uma mensagem muito importante dele, assim, vocês colocaram muito bem, que ele não foi um estudo desenhado para a eficácia, por causa do poder estatístico, do tamanho, né? Você vê que é 11% só, isso é quase nada. E às vezes isso pode levar à conclusão errada de que o fato de não ter diferença significativa no desfecho de eficácia de sangramento quer dizer não inferioridade. E não é isso. Então, não é o P que dá a resposta especificamente. A gente tem que entender para que o estudo foi desenhado com relação a isso. E esse estudo especificamente, eu acho que a grande resposta que ele trouxe é o seguinte: doa que parece ser melhor e sangra menos do que varfarina com relação a isso. Embora também a gente tem que ver que foi ampliado muito o desfecho de sangramento, que incluiu uma série de coisas que não era sangramento maior também, sangramento, observação de sangramento menor, né, sangramento que chama atenção, sangramento menor, isso tudo pode inflar o efeito do benefício também, isso é importante a gente falar, né, com relação a isso, nessa questão desse trabalho. Então, eu acho que o que o trabalho trouxe foi um certo conceito. Voltando especificamente na pergunta do Fred, com relação à antiagregação plaquetária, ele também não trouxe uma resposta muito, porque eu acho que foi muito permissivo com relação a isso, de poder usar um mês, poder usar 6 meses, poder usar 12 meses, traz uma série de confusão residual ainda, qual que é o tempo ideal, que eu acho que hoje a gente já sabe, mas nessa época ainda não sabia, e isso tudo é importante a gente observar quando a gente vê esse tipo de trabalho. Bom dia, Flávia. Pode comentar. Bom dia, pessoal. Desculpa atraso, tive uma intercorrência aqui. Não assisti, mas tenho certeza que foi brilhante a apresentação. E só contando um pouquinho, aproveitando o gancho do que o Baia falou, de por que que a gente está seguindo, imagino que a Marcela deve ter comentado, por que que a gente está voltando 10, 15 anos atrás, né? Então, é importante a gente raciocinar, pessoal, que o nosso estudo mais recente, o Fred é um dos autores lá, publicado no New England, sobre antiagregação, anticoagulação em pós-infarto. Isso é o Neo Mindset do ano passado, e isso vem aí atropelando e mudando as nossas ideias sobre o que fazer e como fazer. E isso é confuso para nós que já temos cabelo branco, para vocês que estão começando também ainda é confuso. O editorial, vários editoriais depois do Neo Mindset falam que a gente ainda não sabe o que fazer. E o que a Lu trouxe é muito real. Nós estamos falando de cenários muito diferentes. Um cenário de 2,5 para ateromatose, para trombo, e um cenário de 20, deveria ser, né? E aí a preocupação com o sangramento, para fibrilação atrial. Aí eu queria jogar vocês de novo para 15, 16 anos para trás, para o primeiro estudo que perguntou isso, com varfarina, sem DOC nenhum, chamava WOEST, WOEST, tá? Quem tiver curiosidade, procura o estudo, eu posso mandar aqui também para a gente ler, que é o estudo que avaliou a retirada do segundo antiagregante com a varfarina, que testou tripla, dupla, e que mostrou que, óbvio, vai diminuir sangramento, e nesse contexto foi seguro em relação à isquemia. E aí depois veio o Pioneer, veio o Augustus, e a gente tem que tomar muito cuidado
porque estudo é muito caro de fazer, tá, gente? Então, para que o Pioneer pudesse fazer um estudo de redução de eventos isquêmicos, com a robustez da redução de eventos isquêmicos, infartar demora muito mais do que sangrar. Lembrem-se disso. A gente está discutindo estudo para a gente falar de metodologia. Nós não vamos discutir só o último estudo que saiu agora. Nós vamos falar de metodologia. Então, lembrem-se que os estudos são desenhados para eventos. Quanto mais rápido os eventos ocorrerem e quanto mais eventos ocorrerem, mais rápido esse estudo acaba, mais econômico é para a indústria farmacêutica. Vamos lembrar que existe esse contexto também, tá, pessoal? Então, para eles, segurar mais tempo para mostrar o evento isquêmico talvez fosse financeiramente inviável. E o que eles querem é garantir que a medicação deles seja vendida em 20, 15, 2,5, qual a dose que seja. E nesse sentido, era muito óbvio que reduzir a dose, a Lu trouxe isso muito bem, fosse muito mais seguro para um estudo que queria demonstrar segurança em risco de sangramento. Mas, de novo, reduz evento trombótico. Olha a nossa preocupação. Aqui, pessoal, é diferente do COMPAS. COMPAS era paciente com alto risco para infartar. Aqui é paciente com fibrilação atrial que tem evento isquêmico. Mas eu tenho que lembrar que a primeira coisa que eu tenho que proteger, ou talvez o que eu mais tenho que proteger, é o evento tromboembólico da fibrilação atrial. Ou será que a gente não está tirando o poder dessa rivaroxabana? Essa questão sobre os eventos tromboembólicos, ela cabe, ela vem muito forte. E aí, Fred, queria voltar para você como autor do Neo Mindset. Como que você acha hoje que as diretrizes têm que vir? Como que você acha que nós temos que tomar conduta em relação a esses pacientes? Acabou, matamos o AS, vamos AS só uma semana, como aconteceu aí. Não vamos nem iniciar, vamos deixar com dupla, tripla. E por que eu tô falando isso, pessoal? Porque a gente tem que tomar muito cuidado com diretriz. Cada diretriz fala uma coisa e é baseada na opinião de quem a fez. Nem sempre é baseada na robustez dos estudos. Então, por isso que eu queria jogar essa bola aí pro Fred. Flavinha, eu só comentando uma coisa antes desse estudo, e a gente já tinha falado um pouco, a Flávia reforçou muito bem, a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque, por exemplo, quando a gente fala no mundo nosso de prática clínica, quando a gente usa rivaroxabana de 20, a gente corrige uma dose para 15 quando tem uma diminuição de função renal. Isso é uma dose corrigida. Nesse estudo foi dose reduzida de verdade. Eles reduziram a dose, não corrigiram para nada, e a correção era feita de uma forma que a gente não faz na nossa prática clínica. Então, isso acho que tem que deixar bem claro. Segundo ponto desse estudo, antes de eu chegar no mindset, cuidado quando você fala de análise de subgrupos, que a gente vê muito. Por exemplo, nesse estudo mesmo, se você pegar algum subgrupo vai ter um P significativo. Você vai falar, talvez então para esse aqui seja bom. Lembrando que tem formas estatísticas de você fazer correção para análise de subgrupo. A mais usada em estudos randomizados, por exemplo, é o Bonferroni. Se você vai fazer 10 análises, você pega o alfa que você tinha, que era o P de 0,05, e divide pelo N. Então, quer dizer, para você ter um P significativo nessa análise de subgrupo, e mais especificamente um dado exploratório, seria um P de 0,005. Em vez de ser 5%, 0,5%. Então, cuidado nessa correção, porque às vezes você vai ver uns P significativos na sua análise e eles não são, de fato, significativos. Voltando no New Mindset, que eu acho que é uma pergunta que a gente sempre teve, e no início, quando teve o desenho do New Mindset, ele foi baseado num estudo pequeno de fase 2, mostrando que era seguro, às vezes, deixar sem o AS, porque isso era um medo que a gente tinha. Então, assim, eu vou começar um estudo que eu estou tirando o AS de cara, será que eu não vou começar a ter um monte de trombose de stent? E aí nós estamos colocando os pacientes em risco, lembrando que pesquisa clínica, a primeira coisa que você tem que ter é a segurança dos pacientes. Então, assim, era um dado que a gente teria medo, tanto que o New Mindset tomou esse cuidado de que as análises interinas foram feitas mais precocemente, justamente para testar essa segurança em pacientes nesse período principalmente nos primeiros dias de sem o AS. Outro dado interessante é que nas meta-análises de todos os estudos que tinham antes, porque a gente tem que criar no racional, era desde o Plato e do Triton, era 12 meses de dupla terapia plaquetária, eles começaram a ver que os pacientes de alto risco de sangramento, vieram Twilight, Tico, vários outros, mostrando que 1 a 3 meses de dupla terapia e tirar o AS nesse período era seguro. Então, assim, foi se criando um conceito
antes de chegar no New Mindset. E se mostrava nesses estudos que 1 a 3 meses de ticagrelor era seguro em relação ao evento isquêmico, que é o que a gente tinha medo, e, consequentemente, diminuía sangramento. Quando se usa, e olha como o cenário é diferente. Aqui nós estamos associando a clopidogrel, nesses estudos de redução, nós estamos falando de antiagregação potente. Aí nós estamos falando de ticagrelor ou prasugrel. E aí veio o New Mindset. As meta-análises que se tinham desses outros estudos de alto risco de sangramento mostrava que talvez o ponto de equilíbrio para a diminuição de sangramento era 1 mês, que era o menor tempo que se ficou sem o AS, e o ponto de equilíbrio no endpoint isquêmico eram 3 meses. Então, essa era a balança que se tinha antes do New Mindset. Então, o New Mindset pegou pacientes que tinham feito, era uma síndrome coronariana aguda, a maioria infarto com supra, e se tirou o antiagregante em no máximo 4 dias. O paciente ficava sem o AS. E ele teria que ter já tido feito a angioplastia de todos os vasos que você gostaria de ter feito a angioplastia. E o que o New Mindset mostrou é que a retirada do AS na fase aguda foi não inferior. Quer dizer, ele não atingiu a não inferioridade e era, e é, até o momento, não indicado retirar o AS nessa fase. Então, assim, eu digo que é o que eu uso na minha prática clínica com os dados do New Mindset. Se é um paciente de alto risco de sangramento, eu mantenho a dupla terapia por pelo menos 1 mês e depois eu tiro e mantenho um antiagregante potente. Se é um paciente de alto risco isquêmico e não tão risco hemorrágico assim, eu tendo a manter a dupla terapia por 3 meses e depois eu tiro o AS e mantenho o antiagregante potente com os dados somados do que a gente vem construindo desde o Plato até chegar no New Mindset. Bahia. O Fred, só um comentário importante que eu acho que é importante destacar para os meninos, que o New Mindset, ele excluiu pacientes que tinham indicação de anticoagulação. Então, não é esse cenário do paciente de FA e que submete a angioplastia, né? O que o Fred está mostrando para vocês é qual que é que a Flávia provocou, é qual que é o racional de se tirar do plano de agregação plaquetária mais precoce, que é um raciocínio diferente quando o paciente tem FA associado e precisa usar anticoagulação. Só ressaltar isso aí, né, Fred? A coisa é tão complexa no mundo real que é até difícil da gente reproduzir nos ensaios clínicos, né? Perfeito. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou sentindo falta de perguntas aí. Bahia, Lu, a gente tem tanta pergunta, né, Marcelo? E o pessoal não tem pergunta nenhuma. Que beleza, né? Todo mundo está sabendo tudo já. Que beleza isso, hein? Fred, eu acho que a timidez que ainda tá grande, gente. Não precisa ficar, não. É aquilo que a gente fala, ninguém tem a resposta, ninguém detém a verdade, ninguém detém o conhecimento. Nós estamos aqui para aprender todos juntos. Nós comentamos semana passada, né, Fred? O tanto que a gente vai aprendendo nessas discussões, trocando experiência, de, de vendo um outro ponto de vista diferente. Então, não se sintam envergonhados de forma alguma de fazer qualquer pergunta. Não existe pergunta boba, não existe dúvida boba. Por exemplo, tenho certeza se a gente perguntar o que é o TTR para cada um aqui, muitos não vão saber especificamente o que é. Pode parecer uma dúvida boa, mas não é verdade, Lu? É isso aí. Eu tenho uma É igual, tabelinha né, linda para colocar aqui Como é que é, Flávio? de de TTR? TTR. Vou colocar aí depois, Lu. Tem uma Ah, tabelinha perfeito. linda do TTR dos estudos de anticoagulação. Vou colocar a fotinha aí depois no grupo para Joia. vocês verem. E é o que a Lu falou, né? TTR em mundo ideal, TTR em pesquisa clínica. E sobre o E TTR, o eu sempre cenário falo tá. uma coisa, né, Lu? Que todo mundo acha que tem um TTR bom. Todo mundo. Você chegar na prática clínica e falar, Marcelo, não, meus RNs são tudo ótimos. Ô, Lu, não, meus RNs são fantásticos. Pega e faça o seu TTR. Aí você assusta. Por exemplo, a gente participou do RIVER, que foi o estudo da varfarina versus rivaroxabana em prótese biológica em posição mitral. E aí, quando você pega o TTR, que também foi muito alto no estudo, foi legal, mas quando você começa a olhar o seu TTR, aí você fala, opa, então assim, a gente deveria trazer as coisas da pesquisa clínica para a nossa realidade também. Então, quantas vezes a gente está avaliando o nosso TTR, nosso de consultório, nosso do nosso serviço, para ver o quanto de fato a gente tem de controle dos pacientes nossos que ainda precisam usar Marevana, é verdade, Lu?
Não, o cenário que eu mostro para os meninos que a gente consegue ver isso muito na prática é pré-cardioversão elétrica, né? Porque ali você monitoriza de perto pelo menos aquelas 3, 4 semanas, e aí você vê quanto tempo você gasta para ter o, o INR na faixa terapêutica, pra você fazer um procedimento. Isso que você está vigiando ali, que tá o tempo todo, quase seria o cenário do seu estudo, né? E a gente vê a dificuldade prática que é. E é igual a gente estava falando aqui, né, da complexidade de tudo. A gente discutindo a dose ideal do anticoagulante, a dupla terapia por quanto tempo, a tripla terapia por quanto tempo. E aí, se a gente ainda considerar os outros cenários, né? A complexidade anatômica do que foi feito, né, Bahia? Qual que foi o território? Como é que foi o resultado geográfico do procedimento? Então, assim, são muitas variáveis envolvidas e o assunto é muito complexo mesmo. Por isso é Gente, tão importante. Oh, desculpa, Flávio, pode ir. É só para falar que isso que a Lu está falando tem a ver com um dos conceitos que a gente está aprendendo aqui muito, pessoal, que é generalização ou validade externa. O seu paciente nem sempre vai ter lido o estudo. Ele não vai estar ali. A gente já falou isso várias vezes. A gente está construindo isso com vocês. A pergunta é: o meu paciente foi contemplado nesse estudo? Ele É isso aí. estava ali? Então, às vezes, vocês vão chegar lá, né, bravo com o seu chefe ou com o hemodinamicista, falando, não, aqui, porque o estudo tal mandou suspender. Tudo bem, querido, mas esse estudo ficou com o stent mal posicionado, ou era uma bifurcação, ou eu fiz um kissing, ali não ficou bom, aqui o fluxo vai ser ruim. E eu, hemodinamicista, te sugiro, óbvio que ninguém vai impor nada para vocês, mas eles vão falar, eu sugiro uma dupla de agregação, talvez um pouco mais prolongada, pela minha preocupação anatômica, porque esse paciente foi excluído dos estudos que vocês estão trazendo para mim, residentes. Então, lembrem aqui, a gente está empoderando vocês para discussões construtivas e para vocês lembrarem que o tripé da medicina baseada em evidência, ele também passa pela experiência do médico. E às vezes o hemodinamicista vai trazer isso que a Lu falou para vocês. Olha, essa anatomia não foi boa. Esse paciente não foi contemplado no estudo. Ele merece um tempo maior de dupla de agregação se ele for um baixo risco de sangramento. Isso, Flávia, eu isso, queria. cara, Até a quantidade de metal que a gente implanta no vaso influencia no risco trombótico, ou seja, quanto mais longo o stent, quanto mais o maior número de stents, aumenta o risco de trombose e a gente tem que pensar nisso tudo. Por isso é importante a gente ser familiarizado com os scores que a gente tem tanto de risco trombótico quanto de risco hemorrágico para poder tomar essa decisão, né? e é uma coisa importante, né, quando a gente vê isso, é que, assim, aí entra na coisa que a gente chama de validade interna e externa dos estudos, né? Então, às vezes, você pega um estudo que você faz tudo muito bonitinho, mas ele é muito selecionado, aquele paciente. Você pega lá 100 mil pacientes para você conseguir escolher 500 dos pacientes que vão participar daquele estudo. Isso te dá poder dentro dele, você selecionou muito bem o paciente, você vai dar uma resposta robusta, mas muitas vezes não vai ser tão aplicável na sua prática clínica ideal. Você vê que nesse estudo, não, eles pegaram poucos pacientes foram perdidos por não ter as indicações do estudo. Você ganha um pouco validade externa, mas você perdeu um pouco validade interna dentro daquilo que a gente discutiu durante essa discussão. Acho que a Marcele queria falar também. Vai, Marcele. A Cecília também, Não, lá de Montes Claros, levantou a mão também. não, gente, eu só vou fazer um comentário para pegar o gancho que a Flávia falou. Uma coisa é medicina baseada em evidências, outra coisa é seu raciocínio clínico. E a gente tem que ter esse discernimento muito forte dentro da gente. Tá? O que a gente aplica para um, a gente não vai aplicar para outro. Os dois a gente deve unir para ter a nossa decisão terapêutica. Mas uma coisa é medicina baseada em evidência, outra coisa é raciocínio clínico. Então não é só um nem só outro. Era isso que eu ia falar pegando o gancho da Flávia. Obrigada. Quem levantou a mão aí pode fazer a pergunta. Cecília, Bahia. Foi a Cecília, é. Oi, Fred. Eu abaixei a mão porque a minha pergunta já meio que foi respondida, sabe? Era justamente para o senhor que eu ia perguntar. Por exemplo, se um paciente que o senhor falou de um mês de dupla de agregação, se fosse um paciente mais com risco de sangramento e uns 3 meses se fosse mais com risco isquêmico. E minha dúvida era se fosse um stent, por exemplo, de tronco, sabe? De coronária. Mas já foi respondido, assim, ao longo da discussão, depois que a Flávia falou. Eu entendi que tem mais o julgamento clínico também, a opinião Excelente a dele. dúvida. Não, eu achei também Esse excelente paciente não é pergunta. contemplado. A gente É, não sabe. eu vou falar o seguinte: angioplastia de tronco
Então, assim, se a gente for falar no mundo ideal, né, Bahia, a gente vai fazer uma angioplastia de tronco com o paciente usando ultrassom ou OCT, que é aumento de imagem, para você ver que o stent foi bem aposto, que as duas hastes ali, tanto para DA quanto para CX, foi contemplada, a abertura dos vasos principais tá ok, isso ajuda. Isso não é realidade necessariamente, né? Eu e o Bahia, há um mês, 2 meses atrás, nós estávamos discutindo, às vezes, quando chega uma angioplastia de tronco, uma primária, para você no SUS, que você não tem imagem. Então, assim, como é que ficou aquele stent no tronco? Eu não sei muito bem se está bem aposto, apesar da gente ter angiograficamente tentado fazer o melhor possível, ele não foi o mundo ideal e isso não está respondido em estudo nenhum. Esses pacientes eu deixo antiagregação dupla, ó, eu demoro para tirar, porque uma arte mal aposta ali, principalmente em região de bifurcação, e é uma trombose de tronco, é um evento catastrófico, a mortalidade é altíssima. Então, assim, aí entra na individualização dos dados que a gente tem. Então, a sua pergunta é fantástica, porque realmente, se eu tenho angioplastia de tronco, 3 perguntas são importantes. Primeiro, era síndrome coronaria ou síndrome coronária crônica? Segunda, eu tive imagem associada e achei um resultado ótimo, ou eu não tinha imagem associada, ou eu usei imagem, mesmo assim o resultado não ficou ótimo. Isso são perguntas para a gente definir o tempo de antiagregação plaquetária. Mas nesses cenários, principalmente angioplastias complexas, tronco, bifurcações, estentes longos, recanalização de oclusão crônica, esses a gente tende a manter uma antiagregação por um tempo maior mesmo. Pessoal, pelo andar da hora, se a gente deixar aqui, nós vamos discutindo até sexta-feira no programa de residência na parte das aulas. Mas a gente precisa encerrar. Marcélia, Léo, com a palavra a vocês, muito obrigado pela apresentação. Bom, queria agradecer a todos pela oportunidade, pela presença também durante a aula. É muito engrandecedor todas essas discussões que temos aqui. E obrigado. Pessoal, eu queria falar uma coisa com vocês, que eu estou no programa desde 2020 e, particularmente, vocês não têm ideia o quanto eu cresci, o quanto eu cresço com vocês e nessas discussões. Então, agradecer mais uma vez ao Fred, à Flávia, a iniciativa, tá? E como uma pessoa que já viveu a medicina alguns anos a mais que vocês, eu ainda peguei uma época que a gente não tinha medicina baseada em evidências. Então, assim, a gente vê estudos, às vezes fala de algum viés, alguma falha, mas o quanto esses estudos, eles enriquecem, fazem fármaco ou aquela conduta, com a certeza que a gente está fazendo o melhor pelo nosso paciente, é claro que com um senso clínico. Isso a gente não tinha antes, sabe? Então, esses estudos, eu lembro quando foi lançada a rivaroxabana, na verdade a da bigratana foi a primeira, e a gente não tinha quase nada. E falar também para vocês que a gente ainda tem muito a concluir, a chegar, que é bom ter pesquisadores como o Fred, como a Flávia, né, que podem dar para a gente uma luz melhor do que a gente faz, né, um esclarecimento maior. É isso, mais agradecer. Bom dia, pessoal. Boa semana. Obrigada, pessoal. Bom dia.